Aô, segundo ano, último módulo da apostila 3, ok? Módulo 39, frente 222, que é a segunda frente da apostila. Então, galera, nesse módulo, a gente vai estudar sobre o calor latente, ok? A ideia é mais ou menos o seguinte. No módulo 37, a gente aprendeu essa equaçãozinha de calor, que eu falei que era a equação fundamental da calorimetria, tá? Que aqui a gente chama ela de calor sensível, que a gente sempre vai utilizar quando eu tenho uma variação de temperatura, porém eu não mudo o estado físico, certo? Então, era líquido, vai continuar líquido, se era sólido, vai continuar sólido, se era gasoso, vai continuar gasoso. Então, aqui eu olho a quantidade de calor, porém sem mudança de estado físico. O calor latente, olha a equaçãozinha fácil. Calor é igual a massa vezes L, que é calor latente. Pode ser calor latente de vaporização ou calor latente de fusão. Essa equaçãozinha de calor, eu calculo o calor necessário para a mudança de estado físico. Então, aqui o calor sem mudança físico, aqui o calor com mudança de estado físico. Então, pessoal, para a gente treinar essas duas equações de calor, né? Uma para variação de temperatura, onde eu não tenho mudança de estado físico, e a outra que é o calor, quando eu tenho mudança de estado físico. Escolhi o exercício 2, página 174. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a temperatura de menos 20 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para termos água no estado gasoso a 110 graus Celsius. Olhem os dados. Calor sensível ou calor específico, tá? Mesma coisa. Calor específico sensível do gelo, 0,5 calorias gramas graus Celsius. Observe a unidade de medida, calorias, gramas. Então, eu vou usar gramas, né? A unidade de medida da massa será gramas. E a temperatura em graus Celsius. O calor específico, ele muda com o estado físico, tá? Então, olha só lá nos dados. Eu tenho o calor específico sensível do estado sólido, que é o gelo, 0,5. O calor específico sensível da água no estado líquido, que é 1. E calor específico sensível do gás, né, do vapor da água, 0,5 caloria grama grau Celsius. E eu tenho também o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Calor latente de vaporização, 500 calorias por grama. Percebam que o calor específico depende do estado físico e o calor latente depende de qual mudança, se é fusão ou vaporização, ok? Então vamos lá, como que eu vou resolver esse exercício? Tudo começou com uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Primeira parte, olha lá. Menos 20 graus Celsius, a água está no estado sólido. O estado sólido da água fica até 0 graus Celsius. Chegando a 0 graus Celsius, ela vai passar pelo processo de fusão. Então, primeiro eu calculo, ó, menos 20 graus Celsius sólido, até 0 graus Celsius sólido também. Então, ó, sólido, sólido, não teve mudança de fase. Olha a minha equaçãozinha de calor aqui, ó. Q igual a massa vezes o calor sensível ou calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Então, a massa 200 gramas, calor sensível do gelo 0,5, vezes a variação de temperatura final menos inicial. Temperatura final 0 menos a inicial, que era menos 20. Joguinho de sinal, menos com menos mais. Então, 200 vezes 0,5, 100, vezes mais 20. 100 vezes 20, 2.000 calorias. Ou seja, para eu pegar 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e elevar até 0 graus Celsius, eu preciso fornecer 2.000 calorias. Segunda parte. O meu gelo agora, ó, a 0 graus Celsius, ele vai passar pelo processo de fusão e vai chegar a 0 graus Celsius no estado líquido. Toda mudança de fase ocorre em temperatura constante. Então, 0 graus Celsius sólido vai fundir e vai ficar 0 graus Celsius no estado líquido. Olha a equaçãozinha de calor latente. Massa vezes calor latente, o F de fusão, sólido para líquido. Só substituir os valores, ó, massa 200, calor latente de fusão 80, 200 vezes 80, 16.000 calorias. Terceira parte. Depois que eu tenho 0 graus Celsius no estado líquido, eu vou aquecer esse 0 graus Celsius do estado líquido até 100 graus Celsius, que a água ainda continua líquida. 100 graus Celsius, ela vai começar o processo de vaporização.
Então, primeiro eu calculo aqui, ó, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, líquido, líquido. Então, sem mudança de estado físico, olha a equaçãozinha de calor aqui. Massa 200, calor sensível do estado líquido 1, vezes variação de temperatura, 100 menos 0. 200 vezes 1, 200, 100 menos 0, 100. 200 vezes 100, 20.000 calorias, ok? Chegando a 100 graus Celsius no estado líquido, ó, quarta parte. 100 graus Celsius no estado líquido, ele vai passar pelo processo de vaporização, indo para 100 graus Celsius no estado gasoso. Então, ó, 100 graus Celsius líquido para 100 graus Celsius gasoso. Nesse caso, ó, eu tenho variação de estado físico. Olha a minha equaçãozinha de calor latente aqui, ó. Massa vezes o calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização, ó, 500 calorias por grama. Então, a massa 500 vezes 540 tem um valor de 108.000 calorias. Então, olha só, agora eu cheguei ao ponto de 100 graus Celsius no estado gasoso. Quinta parte e última parte. 100 graus Celsius no estado gasoso vai ser aquecido até 110 graus, também é estado gasoso. Então, perceba que eu tenho um aquecimento sem mudança de estado físico. Então, eu usei essa equaçãozinha, ó. Calor é igual a massa, calor específico do estado gasoso, vezes variação de temperatura. Massa 200, calor sensível aqui, ó, do vapor d'água, 0,5 caloria grama grau Celsius, que está aqui. Variação de temperatura, final 110 menos inicial 100. Então, 100 vezes 10 aqui, eu chego a um valor de 1.000 calorias. Então, se eu quero saber o calor total necessário para pegar 200 gramas de água a menos 20 graus Celsius, aquecer até 110 graus Celsius, eu vou somar esses calores. Então, ó, 2.000 da primeira parte, 16.000 da segunda parte, 20.000 da terceira parte, 108.000 da quarta parte, mais 1.000 da quinta parte. Somando tudo, eu chego num valor de 147.000 calorias, ou 147 quilocalorias. É um exercício longo, porém não é difícil. Sejam organizados, faça a primeira parte, segunda parte, terceira, quarta, quinta. Sejam organizados que vai dar certinho, ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente viu a utilização das duas equações de calor, quando eu tenho aquecimento sem mudança de estado físico, e a segunda equaçãozinha, que é do calor latente, quando eu tenho mudança de estado físico. Lembrando que mudança de estado físico ocorre em temperatura constante. Isso aí, galera. Vencemos a apostila 3. Uhul!